Olá, 102, professor Diego Vitelli falando, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto bioquímica celular, verificando a participação, verificando a estrutura e verificando as funções das proteínas. Não esqueça que uma proteína representa um composto orgânico e é o composto orgânico encontrado em maior quantidade em elementos vivos, nas células. Lembra que de todos os compostos orgânicos, as proteínas sempre estão em maior percentual. Isso não é à toa, 102. Você vai perceber que as proteínas desempenham funções que são extremamente importantes aos organismos vivos. Repara muito bem que toda e qualquer proteína é uma molécula que possui um alto peso molecular. Quando eu digo para você que é uma molécula que exibe um alto peso molecular, significa dizer que são moléculas muito grandes. São moléculas que possuem um tamanho significativo. Você nota que, por exemplo, existem proteínas que exibem 400, 500 unidades das suas menores porções formadoras, ok? Nota também uma outra coisa importante, 102. Observa que toda proteína, ela sempre vai indicar o seguinte: uma proteína sempre representa um polímero. Polímero. Quando eu falo para você em polímero, significa dizer que uma proteína ela é uma macromolécula. É uma molécula muito grande, verdadeiramente. E é uma molécula formada por unidades menores. A menor unidade formadora de uma proteína são os monômeros. A menor porção de um polímero é um monômero. E a menor porção formadora, portanto, de uma proteína é chamada de aminoácido. Veja, portanto, aqui você tem uma cadeia proteica, ó. Você nota uma proteína e perceba muito bem, 102, que uma proteína ela é formada por um conjunto, ela é formada por uma reunião de aminoácidos. É constituída fundamentalmente por um conjunto de aminoácidos. Note muito bem que esses aminoácidos estão reunidos graças a pontes estabelecidas entre eles. E essas pontes estabelecidas é o que nós chamamos de ligações peptídicas. Então repara muito bem aqui no conceito de proteína. Observa muito bem, 102, que toda proteína é uma molécula orgânica, indica obrigatoriamente uma molécula orgânica formada por unidades menores denominadas aminoácidos. É uma molécula orgânica constituída por unidades menores denominadas aminoácidos. Veja que esses aminoácidos estão reunidos, esses aminoácidos estão ligados entre si através de ligações denominadas peptídicas. Veja que uma proteína ela pode ser também chamada de polipeptídeo. Mas atenção, por favor. Observa muito bem aqui, ó, essa nota que eu coloco para vocês, que esclarece o que significa de fato uma proteína e o que significa de fato um polipeptídeo. Veja que para que eu tenha uma proteína, eu preciso de mais de 100 aminoácidos. Olha como uma proteína é uma molécula grande. Veja como uma proteína ela é formada por muitos aminoácidos. Moléculas que exibem uma quantidade inferior a 100, a gente chama de polipeptídeo. Então repara muito bem, filho, atenção por favor, que toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína. Por quê? Porque se apresentar uma quantidade inferior a 100, é um polipeptídeo. Eu tenho vários aminoácidos, mas que não bateu o mínimo de 100 no total. Se passar de 100 aminoácidos, nós temos, portanto, a constituição de uma proteína. Veja aqui, ó, observa que nós temos alguns exemplos de polipeptídeos. Olha o caso, por exemplo, dos dipeptídeos. Veja que um dipeptídeo ele é formado por 2 aminoácidos. Note também um tripeptídeo. Um tripeptídeo ele é formado por 3 aminoácidos. Veja ainda, perceba muito bem a ocorrência dos tetrapeptídeos. Um tetrapeptídeo ele é formado sempre por 4 aminoácidos. Então repara que verdadeiramente um polipeptídeo ele é uma reunião de aminoácidos. Agora, se o teor de aminoácidos passar de 100, você verifica a ocorrência, você nota perfeitamente a ocorrência de uma proteína.
Então, toda proteína é uma reunião de aminoácidos ligados entre si através de pontes denominadas ligações peptídicas. Ok? Tudo bem? Dito isso, atenção, por favor. Observa muito bem aqui a estrutura de um aminoácido. Veja que o aminoácido ele apresenta dois grupos funcionais. Ele tem o grupo amina, que é o NH2. Esse grupo amina, ele garante ao aminoácido um caráter básico. E eu noto também esse outro grupo funcional, C-OH. C-OH é o grupo carboxílico, o que dá ao aminoácido um caráter ácido também. Então veja que ao mesmo tempo o aminoácido ele possui um caráter ácido e um caráter básico. É por isso que nós sempre afirmamos, meninos, que o aminoácido ela é uma molécula anfifílica. Anfifílica. É uma molécula que possui uma dupla afinidade. É uma molécula que tem afinidade por substâncias básicas, por conta do grupo amina, e possui também afinidade por substâncias ácidas, por conta do grupo carboxílico. Veja também que o aminoácido possui este R aqui. O R significa radical. A diferença entre os aminoácidos sempre está nesse radical. Esse radical pode ser um carbono, esse radical pode ser um hidrogênio, esse radical pode ser 2, 3, 4, 10 carbonos. A diferença entre os mais de 20 aminoácidos que ocorrem na natureza sempre está no radical. Repara muito bem aqui nos exemplos que eu dou para você em relação às estruturas de aminoácidos. Veja, por exemplo, o aminoácido glicina. Veja, note muito bem que o radical do aminoácido glicina é o elemento químico hidrogênio. Quando você nota o aminoácido alanina, o radical do aminoácido alanina é um grupo metil, que é o CH3. Então, só para confirmar com você, 102, que realmente a diferença entre os aminoácidos está no radical, sempre no radical. Além disso, eu noto muito bem, eu verifico também que esses aminoácidos estão ligados entre si a partir das famosas ligações peptídicas. E veja muito bem o que é uma ligação peptídica. A ligação peptídica ela vai ser sempre uma ligação estabelecida entre o hidrogênio do grupo amina de um aminoácido com a hidroxila do grupo carboxílico do outro. É sempre entre o hidrogênio do grupo amina de um aminoácido com a hidroxila do grupo carboxílico do outro. Veja muito bem que H mais OH forma o que, meninos? Água. Então repara uma coisa que é muito importante aqui. Veja que a reação química de produção de uma ligação peptídica é uma reação de desidratação. Representa perfeitamente, filho, uma reação de desidratação. Aí você me pergunta, por que, Diego, uma reação de desidratação? Porque para cada reação química onde se forma uma ligação peptídica, eu vejo a liberação de uma molécula de água. Eu percebo a liberação de uma molécula de água. Formou-se a ligação peptídica, está aqui, bem aqui constituída a ligação, ó, sempre entre o hidrogênio do grupo amina de um com a hidroxila OH do grupo carboxílico do outro, formou-se a ligação peptídica e obrigatoriamente eu percebo que o processo vai permitir a eliminação de uma molécula de água. Então, se eu te perguntar no item 102, a reação química que gera ligação peptídica é uma reação de desidratação. Obrigatoriamente representa uma reação de desidratação, uma vez que há sempre a perda de água no processo. Veja, observa, verifica muito bem que toda vez que você quiser calcular o número de ligações peptídicas, é só você aplicar essa fórmula. Ligação peptídica é sempre o número de aminoácidos menos 1. Sempre o número de aminoácidos menos 1. Então, se eu, por exemplo, eu perceber, né, que uma proteína apresenta 5 aminoácidos, 5 menos 1, ela vai ter obrigatoriamente quantas ligações? 4. Não esqueça também, 102,
que para cada ligação peptídica formada, ocorre a perda, por isso sinal de menos, de uma molécula de água. Então veja, por exemplo, essa molécula que eu representei para você aqui embaixo. Note que ela tem 5 aminoácidos, ó. Olha aí. 5 menos 1, ela vai ter 4 ligações. Está aqui, ó. Ó. Aqui também. Aqui também. E aqui também. 4 ligações. E veja que para cada ligação formada, olha como ela perdeu uma molécula de água. Então, só para confirmar com você que a formação de uma ligação peptídica sempre vai permitir a perda de água. Ela sempre vai gerar perda de água no processo. Não esqueça disso. Dito isso, meninos, atenção, por favor. Olha só, verifica uma outra coisa que é importante. Veja muito bem que existem 20 aminoácidos ocorrendo na natureza. E observa muito bem, 102, que desses 20, nós temos 8 aminoácidos que são ditos essenciais. O aminoácido essencial é um aminoácido que é indispensável à tua alimentação, uma vez que o teu organismo não é capaz de produzir. 8 aminoácidos o teu organismo não é capaz de produzir. Por isso são chamados de aminoácidos essenciais. E observa que dos 20, nós temos 12 aminoácidos que são chamados de não essenciais ou naturais. São aminoácidos que o teu organismo tem a habilidade de produzir. O teu organismo ele é capaz de fabricar. Observa muito bem, por exemplo, olha, que o tradicional arroz com feijão, que é uma mistura de cereais, tá? Você percebe 8 aminoácidos essenciais. Olha como é indispensável, né, essa alimentação, uma vez que uma alimentação básica composta de arroz e feijão permite que você possa adquirir aminoácidos que são indispensáveis. Repito, aminoácidos que são indispensáveis ao teu organismo, aminoácidos que você precisa obrigatoriamente possuir no teu organismo. Dito isso, atenção, por favor, verifica muito bem também uma outra coisa que é importante a respeito da classificação das estruturas proteicas. Uma estrutura proteica ela pode ser classificada em 4 tipos. Nós percebemos uma estrutura chamada de primária. O que é uma estrutura primária, Diego? É uma sequência linear. Olha aí, filho, representa uma sequência linear. Quando eu falo para você em sequência linear, significa dizer que é uma linha, é uma sequência reta, é uma linha de aminoácidos, do jeito que você está vendo aqui, ó. É uma linha de aminoácidos. Isso é uma estrutura primária. Uma estrutura primária é quando você nota obrigatoriamente uma sequência reta de aminoácidos. Além da estrutura primária, eu percebo também a ocorrência de uma estrutura secundária. Diego, o que representa, Diego, uma estrutura secundária? Veja muito bem. Atenção, por favor. A estrutura secundária ela representa sempre uma disposição helicoidal. Diego, eu não entendi. O que seria uma disposição helicoidal? Parece muito, 102, com aqueles telefones antigos, você sabe? Aqueles telefones que apresentam um cabo, né, que é todo enrolado. É muito parecido com a espiral do teu caderno, com a mola do teu caderno. A estrutura secundária, ó, ela é desse jeito aqui, ó, dessa forma. É uma disposição helicoidal de aminoácidos. A estrutura terciária é um enovelamento. Como assim um enovelamento? Como assim, Diego, representa um enovelamento? Porque eu percebo que a estrutura secundária, olha o que está acontecendo com ela. Ela está se dobrando todinho, olha, formando uma espécie de bolo de fios, um bolo de linha. É um enovelamento da estrutura helicoidal. Ou seja, a estrutura helicoidal ela vai se dobrar, né, por si própria. Ela vai formar um bolo de fios. Ela vai formar como se fosse um bolo de linhas. E a última estrutura que eu percebo, ela é chamada de estrutura quaternária. Veja que na estrutura quaternária você tem uma agregação de 2 ou mais cadeias polipeptídicas enoveladas. Ou seja, observa muito bem aqui, ó,
que essas duas aqui têm a mesma cor. São cadeias polipeptídicas do mesmo perfil. Mas veja também a adição de outras cadeias proteicas. Você percebeu, 102, que mudou a cor? Pois é, mudou a cor porque você tem uma nova estrutura de proteína aí constituída. Então não esqueça, a primária é uma sequência reta de aminoácidos. A secundária é uma disposição helicoidal semelhante a um fio de telefone antigo. A terciária é um enovelamento da estrutura helicoidal, é um bolo de fios. E a quaternária é quando você perceber várias e várias cadeias enoveladas, fundidas, ou seja, coladas umas às outras. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Pois bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar por aqui hoje e na próxima aula, na nossa próxima videoaula, nós já vamos tratar das principais funções desempenhadas pelas proteínas nos organismos humanos, tá? Nas células de uma forma geral também. Então aguardo você e até a nossa próxima aula. Tchau!